Graça e paz. Aqui estamos mais uma vez para você trazer uma mensagem profética para a sua vida. E hoje estamos começando mais uma semana, do livro que nós estamos extraindo essas mensagens. E hoje, o tema dessa semana, que é o propósito número 4, estamos na 5ª semana do livro, que diz assim: você foi moldado para servir a Deus. Temos aqui a passagem bíblica, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6, da nova tradução linguagem de hoje, que diz assim: somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, e eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. Então, tudo a gente faz o nosso trabalho. Um vai, outro planta, o outro rega, mas, enfim, o crescimento só quem pode dar é Deus. Hoje, o tema de hoje, é o primeiro mensagem dessa semana, o tema é aceitando sua missão. Temos aqui dois textos, e vamos ler com você. O primeiro texto está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus e muitos séculos atrás. Ele planejou que gastássemos esta vida em auxiliar aos outros. Temos outra mensagem, outra passagem que está em João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Então, você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Estamos aqui para isso, para contribuir para Deus, servir a Deus naquilo a qual Ele designou para nós. O que falta agora, o que precisamos fazer é buscar, na verdade, qual é a nossa função. Eu queria sugerir a você um curso que nós temos lá no meu canal, que é Em Missão com Deus. Nós temos lá um curso muito bom, que falamos abertamente sobre o propósito, a missão a qual Deus designou e qual é aqui na terra para nós aqui, tá bom? Você pode entrar lá. Vamos lá. Você não foi criado apenas para contribuir recursos, consumir recursos, comer, respirar, ocupar espaço. Deus te planejou para que sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isto que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você desenvolva algo, Então, vamos procurar encontrar esse algo para que ele seja desenvolvido. Eu sempre falo que nós vamos sofrer, nós vamos passar por algumas dificuldades, e muitas dificuldades às vezes, justamente porque a gente não se encontramos dentro do propósito de Deus. Vamos lá? A primeira coisa que a gente pode aprender é que Deus, ou melhor, que você foi criado para servir a Deus. Vejamos que diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós já lemos aqui, vamos ler novamente. Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são os seus serviços aqui na terra. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para poder servir a Deus naquilo que Ele designou para a gente. A mão de Deus vai ser nós. A ação de Deus nessa terra vamos ser nós. Então, quando nós fazemos ao contrário ou não fazemos nada,
Deus, de alguma forma, vai nos levar, vai permitir que algumas coisas aconteçam com a gente para a gente desenvolver isso. Segundo, você foi salvo para servir a Deus. Então, se você foi criado para servir a Deus, você foi salvo para servir a Deus. Deus não te salvou para sentar em um banquinho. Segundo Timóteo, Paulo fala assim: foi Ele quem o salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, porque não merecêssemos, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor, a sua bondade para conosco por meio de Cristo. Então, você não foi salvo não foi salvo pelo serviço, você foi salvo para o serviço. Então, precisamos ver isso. Outra coisa, não servimos a Deus por causa da culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e a profunda gratidão pelo que Ele fez por nós e nós lhe devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e o nosso futuro é seguro. Se não temos nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. É um coração salvo, é um coração que deseja servir. Então, uma forma de nós identificarmos com Deus, uma forma de nós identificarmos com Cristo e dizermos que nós temos Cristo, é nós nos preocuparmos com as pessoas. E esse é o nosso serviço aqui. Outra coisa também é que você é chamado para servir. Existem coisas que às vezes nós não entendemos, nós nos envolvemos muito com a questão do ministério, e achamos que somente pastores, líderes, padres e outros líderes aí são chamados para poder fazer esse serviço. Não, todos nós somos chamados para servir. Não existe a diferença entre leigo e outros, muito leigo, e outros, o magistrado. Não existe essa diferença, né? O clero e essas coisas todas, a gente precisa entender que a chamada de Deus ele é universal para indivíduos e não para cargos ministeriais. Não, nada disso, ok? Vamos nós nos preocupar com isso, vamos nós nos preocupar com a nossa vida e com aquilo que Deus proporcionou para a gente, que Deus a qual nos chamou, né? Isso está incluído a todos, sem exceção. Ah, mas pastor, eu não pertenço a nenhuma instituição, né, de igreja. Não estou falando que não estamos pregando igreja, não estamos pregando instituição de igreja, estamos pregando um propósito. Independente que você sirva a igreja Assembleia Católica, Batista, não importa, né? Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito para que você sirva as pessoas, que você cumpra o dever que a qual Ele designou para a gente aqui nessa terra. É isso que Ele quer. A outra, e a ordem que a qual Deus nos dá é servir a Deus. Temos que servir ao Senhor, servir a Ele em todo mundo. Olha, Jesus foi categórico quando disse assim: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Oh, glória a Deus! Está aqui Jesus nos dá aqui uma lição, né? E Ele diz bem claro, né? Eu não vim aqui para ser servido. Nós nos preocupamos muito em ser servido, mas servimos muito pouco, né? Ou quase nada. Também nessa terra estamos aqui nos preparando para a eternidade, porque na eternidade, de alguma forma, a Bíblia nos dá uma luz que lá na eternidade também vamos viver essa sintonia de servir a Deus, e lá vamos viver eternamente debaixo da bênção de Deus, da alegria de Deus. Então precisamos também entender isso. A Bíblia fala que se você
Se você insistir em salvar a sua própria vida, você perderá. Somente aquele que põe de lado a sua vida por minha causa e por causa de boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Então, se você quer viver bem, então sirva a Deus. A ordem dele é servir, porque como é que a gente vai entrar num lugar onde vamos viver eternamente com as pessoas, se aqui na Terra nós somos egoístas? O serviço e a importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama e riqueza? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo. Então, quando nós falamos da questão de ministério, tanto o ministério e serviço, na verdade, eles são iguais, são sinônimos, na verdade. São sinônimos. Então, quando a gente fala servir, então, por exemplo, você vai ministrar, você vai servir as pessoas. Você vai ministrar a palavra, você vai servir a palavra para as pessoas. Quando você vai ministrar louvor, você vai servir as pessoas cantando uma canção para poder suprir a fome emocional deles. Então assim vai por diante. Quando você vai pastorear, você vai ministrar, você vai suprir apacentando as pessoas. Quando você vai liderar, você vai ministrar também, liderando, que vai servir, ajudando as pessoas. Enfim, o ministério não tem nada a ver com cargos, pastores, padres, diáconos, presbíteros, não tem nada a ver com isso. O ministério tem a ver com nossa função aqui na terra, que é servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma quinta-feira abençoada, e que você possa desfrutar dessa mensagem hoje, para que você possa entender o quanto Deus tem o chamado para a sua vida. Deus te abençoe. Fica o lembrete: o céu é o nosso limite, e amanhã estaremos novamente aqui para vos trazer mais uma mensagem profética para a sua vida.